Lá no YouTube também você pode acompanhar aqui ou por lá. E eu já vou colocar aqui, peraí, um comentário. Provérbios. Como é que você está? Já vai entrando aí, mandando coraçãozinho, vai mandando aviãozinho pra galera. Já pega a sua Bíblia. Então, meu amor, vamos aqui começar hoje com Provérbios 11. Você está acompanhando as nossas lives? Você já está no mesmo dia que a gente? Me conta como é que está esse seu estudo. Você está fazendo seu devocional? Se você não está fazendo seu devocional, eu recomendo que você chegue aqui com a gente, fique fazendo esses estudos já como uma forma de devocional, tá bom? Então, se você está chegando agora, vamos usar a King James. Hoje a gente vai usar duas versões, a gente não vai usar inglês, porque eu realmente não dei conta de fazer esse estudo hoje no inglês, mas amanhã ou outro dia a gente consegue fazer das três formas. E lembra da parte da integridade, da verdade? Eu poderia falar que, não sei o que, dar um migué, mas eu não consigo, eu não sei mentir muito não, de verdade. Então hoje a gente não vai ter nenhuma observação em inglês, porque eu realmente não consegui fazer essa parte no inglês. Mas nas outras duas versões eu trouxe boas anotações, bem interessantes, e é o que a gente vai usar para hoje, tá bom? Hoje o capítulo está um pouquinho mais longo, então já vamos começar direto, que na nossa King James, lembra que tem alguns subtítulos? E ela coloca aqui como o subtítulo para o nosso capítulo 11 de Provérbios, já pode abrir aí na sua Bíblia. Ela coloca como a integridade e o bom nome. Tá? É interessante essa questão do bom nome. Lembra da honra e tudo mais? Então, já aqui no subtítulo, ela já traz essa ideia, tá? Então, na King James está assim: Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. E aqui a gente vai para aquele provérbio que todo mundo fala, que com certeza você conhece, que é 2 pesos, 2 medidas, né? Ou, enfim, é a balança que não está correta. Então aqui a gente vai ler muito sobre a questão da justiça, você sendo correto, agindo de forma verdadeira, Deus, ele se alegra sobre a sua vida, tá? É agradável ao Senhor você ser uma pessoa justa com pesos exatos, tá? Seguindo, versículo 2: Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E aí, essa passagem é muito bonita, né? Porque o que é arrogância? Às vezes a gente fala, eu não sou arrogante, eu sou simples, eu sou humilde, mas às vezes você começa a crescer na sua vida e tudo mais, você começa a se tornar uma pessoa arrogante, porque você fala, poxa, olha o que eu já fiz, olha quem eu sou e tudo mais. Então aí entra a arrogância. Então quanto mais você for crescendo na sua vida, mais humilde você tem que se esforçar para ser, entendeu? Porque rapidinho você pode entrar nesse looping assim de achar que você é, oh meu Deus, melhor que as outras pessoas, tá? Então isso é um lugar para você sempre ter atenção. Então, em vindo a arrogância, chega também a desonra, tá? Porque quando você se honra, ou melhor, quando você começa a entrar nessa arrogância e tudo mais, você começa até, de certa forma, a diminuir o seu prestígio frente às outras pessoas, tá? Mas com os humildes está a sabedoria. Olha que interessante, porque o que é humildade aqui? Tem várias aplicações para você entender essa humildade aqui. Vou deixar com você, tá? Versículo 3: A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. Legal isso, né? Aqui, peraí, tem uma nota de rodapé, cadê? Já tem outra? Aqui, ó. Na outra versão, ele coloca assim: no dia da cólera, a riqueza não terá proveito, mas a justiça salvará da morte. Cólera, ele fala que a cólera de Deus é a revolta, a ira. Aqui na outra versão ele coloca no dia da ira divina, tá? Então não vai adiantar nada a sua riqueza nesse dia. O acúmulo de dinheiro e tudo mais, as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Ou seja, o que você tem que procurar em vida, qual que é
o seu caminho, o que você tem que buscar, tá? Para que a riqueza acumulada, tal, grandes coisas você conseguiu fazer, tá? Milhões e bilhões e sei lá o quê. Mas ele te diz aqui que, né, a ira divina, ela vem e a única coisa que vai te livrar é a sua fidelidade, entendeu? Mas a justiça livrará o fiel da morte. Aqui, a justiça salva da morte. Ou seja, se você for uma pessoa justa em vida, independente se você fizer aí bastante dinheiro e tudo mais, se você andar nesse caminho certo, correto e fizer dessa sua prosperidade mais prosperidade para os outros, a gente vai ler ainda nesse capítulo um pouco sobre isso, né? Quando o justo prospera, todo mundo prospera junto, é uma colaboração e não uma competição, tá? Então, pensa nisso. Seguindo, versículo 5. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. É aquela história de você fazer a sua própria armadilha, né? Então, você será abatido se você for ímpio. E aí, esse lance da retidão no coração, a integridade, né? Do coração, enfim, descortina o próprio caminho. Então, o caminho, se você já tiver essa cabeça, assim, o próprio caminho ele vai sendo feito, mostrado para você, se você já tem esse coração, né, trabalhado nesse sentido. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. Aqui tem uma nota de rodapé, que é o seguinte. Deixa eu ler primeiro aqui, ó, na outra versão. Morto o ímpio, desaparece sua esperança. A esperança dos iníquos perecerá. E aqui ele coloca assim, nesse local, o 70, que no caso acho que é a Septuaginta, que ele deve estar se referindo. Depois você pode procurar aí no Google sobre o que a gente está falando, Septuaginta. Depois a gente fala que é outro papo, é uma coisa mais histórica, mais pontual, que não veio ao caso aqui agora. Mas aqui, nesse local, os 70 introduzem uma ideia nova, a ideia da retribuição após a morte. A esperança dos justos não perecerá ao morrer, ou seja, a esperança em vida, a sua esperança em vida, se você é uma pessoa justa, ela não perece com você quando você morrer, tá? Deu pra entender? Deu, né? Acho que é simples esse conceito. Versículo 8. O justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio. Olha que B.O. Deus é bom, né? Deus é bom porque ele te salva das tribulações e ainda transfere para os ímpios. Né? É o próprio equilíbrio. Às vezes você não tem essa impressão que assim, você perde um momento ali, daqui a pouco você ganha. O universo mesmo, Deus, ele faz essa balança, essa troca para haver esse equilíbrio. Eu acho interessante isso. Então aqui, ele até pode estar confirmando essa ideia que eu tenho assim, mas enfim, só Deus sabe, que o justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Olha que interessante isso, você encontrar liberdade real por meio do conhecimento. Tá? Então, se você não tem esse conhecimento, né, você não tem liberdade real. Tá? E eu acho muito interessante esse conceito de liberdade. O que você acha do conceito de liberdade? Escreve aqui pra mim. É complexo. Mas aqui ele te dá uma pista. Por meio do conhecimento real. Conhecimento liberta. Sem dúvida. Versículo 10. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Ou seja, a cidade, música e alegria no ar quando o ímpio perece. Quando o mal se dá mal, a galera fica feliz. É isso que ele está dizendo. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebe, mas pela boca dos perversos é destruída. É que a questão de... Ele vai seguir falando sobre isso. Ó, o que despreza o próximo é falta de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar.
Isso, tipo assim, você desprezar o próximo. Se você faz isso, você não tem sensibilidade e nem sensatez nenhuma, né? Por que você vai desprezar o seu próximo? Isso é, sabe, bem interessante. Mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro atrai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Interessante isso, né? Do fofoqueiro e tudo mais. Que, cadê? Seguindo, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Então, é importante estar rodeado de pessoas sábias, né? Porque quando você precisar de um aconselhamento, você pode reconstruir uma cidade, inclusive. Então, uma cabeça, às vezes, tem uma ideia e junta com a outra e tudo mais. Então, você consegue reconstruir uma nação, por exemplo. Então, é muito importante você se ater a quem você vai estar aí escolhendo para estar contigo, em todos os sentidos da sua vida, tá? Que mais? Quem serve de fiador, com certeza, sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem está seguro em paz. Aqui ele vai falar, cadê? Conselho, serve de fiador, conselho. Aqui, então, deixa eu seguir. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas o homem perverso só conquista bens materiais. Espera aí que tem aqui, ó. Acho que esse aqui é. Tem a nota de rodapé que é o seguinte. O texto grego insere aqui o seguinte, pensamento de a mulher que odeia a justiça é um trono de vergonha. Os preguiçosos são privados da riqueza. Como é que tá na versão aqui? Uma mulher graciosa obtém honras, mas os laboriosos alcançam a fortuna. O que ele quer dizer com isso? Aqui ele usa a palavra mulher, mas também de uma forma que a gente foi vendo aqui, que nem sempre ele está se referindo literalmente à mulher ou ao homem, enfim, é só uma figura. Porque você realmente pode ser essa pessoa, né? A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos. Ele pode estar falando de você, homem inclusive. Então, você, pessoa gentil e honrada, alcança o respeito de todo. Aqui, mais os homens perversos só conquistam bens materiais. Ele pode estar falando também de mulheres, inclusive, tá? Então, pessoas perversas só conquistam bens materiais. Isso eu achei muito interessante, porque as pessoas hoje em dia, né, já há algum tempo, elas estão completamente focadas nisso aqui, só conquistar bens materiais, ficam pensando, pô, como é que eu vou ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, e às vezes elas começam a passar por cima de pessoas e ferir alguns valores, entendeu? Em troca de conquistar bens materiais, mas em contrapartida a vida também se trata de outras coisas, entendeu? Então ele coloca aqui exatamente isso, que a pessoa gentil e honrada alcança o respeito de todos, tá? Aqui a mulher graciosa obtém honras, enquanto as pessoas, aqui ele coloca assim, enquanto os laboriosos, que pode ser mulher e homem, alcançam fortuna, tá? E não que isso seja totalmente bom, né? Seguindo, versículo 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca a sua própria ruína. Isso é bem simples de entender, eu acho, já tá bem claro. 18. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segurança e recompensa. Então, esse capítulo ele vai falar muito sobre a justiça, né? Tanto que a integridade e o bom nome. Então, ele vai dando essas lições de como você deve encarar a sua vida e trazer essas ideias para ti. Cadê? Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. Então, assim, a retidão conduz uma vida feliz. Aqui eu marquei porque é isso que a gente está falando. Faça algumas reflexões na sua vida. Pois será que eu estou sendo uma pessoa correta, uma pessoa reta, lisa, enfim, com todas as minhas decisões, entendeu? Então, para você conseguir prosperar mais na sua vida e tudo mais, faça alguns momentos de parar e pensar, respirar, porque às vezes a gente começa a entrar numa parada de tomar decisões precipitadas e tudo mais, então você às vezes acha que está fazendo uma coisa certa, só que de repente pode não ser, talvez por um momento que você não parou, refletiu, olhou melhor o cenário, tá bom? Então essa é uma dica muito boa para sua vida.
Versículo 20. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria, né? Então, perversidade no coração. Se é uma pessoa perversa de coração, espero realmente que não, né? O que é perversidade? Escreve aqui pra mim. É complexo o conceito de perversidade. Perversidade é aquela pessoa que realmente tem prazer em ver o outro sofrer. É doideira. E às vezes tem aquelas perversidade sutil que às vezes a pessoa não demonstra, mas no fundo ela tá sentindo, sabe, alegria em ver o outro mal. Isso é, teoricamente, psicologicamente falando, nato do ser humano. É bem complicado essa questão da perversidade. Freud explica mais ou menos, né? Mas dá pra aprofundar sempre. Quando você olha pra você, né? Enfim, isso é outra história. Versículo 21. Tende todos esta certeza. Olha, vai te dar uma certeza. Os maus não ficarão sem devido castigo, mas os justos serão perdoados. Isso aqui é meio que uma ideia que é o seguinte, você pensa, poxa, como é que fulano que nem é tudo isso, tá se dando bem na vida, ou tá, sei lá, prosperando, aparentemente tá bem, e eu que sou uma pessoa reta, humilde, que faço tudo aqui como manda a história, o que tá acontecendo, como é que é essa história para Deus e tal. Aqui ele já vai te dar uma acalmada nessa sensação, até porque você nem deveria estar sentindo isso, assim, teoricamente, né, porque não é da sua conta os caminhos de Deus para cada pessoa, mas ele sabe disso, né, então ele já te diz aqui que você pode ficar tranquilo, ter uma certeza que os maus não ficarão sem devido castigo, mas os justos serão perdoados. Brasil, você já está perdoado, tá? De verdade, isso aí, quando entra na parte da graça, é mais interessante ainda, né? Mas fique com o seu coraçãozinho tranquilo, tá? Porque se você é uma pessoa justa, você já está perdoada e já tem a graça de Jesus Cristo. É isso, tá? Depois a gente fala sobre a graça, sobre o perdão, enfim. Versículo 22. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Eu gosto muito dessa passagem, não por conta do ensinamento, mas pela alegoria, pela poesia, pela imagem que ela transfere. Você imagina, ele está dizendo que o quão é inútil, entendeu? O negócio lá da pérola aos porcos. Aqui, deixa eu ver como é que tá aqui essa... Imagina, do que serve você ornamentar, deixar assim, colocar coisas bonitas num porco, né? Não vale de nada, você tá perdendo seu tempo. Aqui, ó, um anel de ouro no focinho de porco, tá. E aí, novamente, ele não tá falando aqui necessariamente da mulher, tá? Pode ser falando do homem ou qualquer pessoa. E não necessariamente ele tá falando só do porco, pode ser qualquer outra coisa que não tem função alguma, sacou? Então, como um anel de ouro e um focinho de porco, assim é uma mulher bonita, mas indiscreta. Aqui ele coloca uma mulher formosa e insensata. Tá vendo como é totalmente diferente? Formosa e insensata, tipo bonita, dá pra entender formosa. E aqui é insensata, e aqui ele coloca como, cadê? Indiscreta. Interessante, né? A insensatez. E aqui bota da indiscrição. Uma pessoa indiscreta é aquela pessoa que não tem muita noção, sabe? Escreve aqui o que significa indiscrição pra você, uma pessoa indiscreta. Interessante, né? Porque se eu for falar cada palavra que significa, meu amor, também vai ficar aqui até amanhã. Você pode colocar no dicionário também, né? Me ajuda. Se tiver que exemplificar todas as palavras aqui, vai ficar, né? Too much. Mas deu pra sacar o que a gente tá falando, né? Seguindo, 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira, tá? Então, se você é uma pessoa justa, os seus sonhos, o seu trabalho, o que você faz, os seus sonhos mesmo, né? Eles são alegria realmente e resultam em bem, tá? Então, se você é uma pessoa justa, deu pra entender. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deviam ofertar e caem na pobreza. Legal isso, né? Ele fala muito sobre esse lance da oferta. Isso também é um conceito... eu tenho estudado um pouco isso sobre a caridade e como que você
esse fluxo, né? Tem algumas ideias aqui em Provérbios, mas também na religião judaica, que é interessante, tá? Mas isso a gente pode falar em um outro momento, senão vai mudar um pouco o assunto aqui. 25. O generoso sempre prospera. Quem oferece ajuda ao necessitado recebe conforto. Conforto receberá. E aqui é o seguinte, é mais ou menos isso que eu estava falando antes, tá? Generosidade, além de você, quando pode, dar dinheiro ou alguma ajuda sei lá, ajuda, às vezes as pessoas ficam, não tenho condição de ajudar fulano e tal, porque eu não tenho, sabe? Mas o que você pode dar, às vezes, né? Porque você parar e conversar com alguém que está te pedindo alguma coisa, você dar uma palavra, uma atenção, cara, isso às vezes gera muito mais fruto do que você pegar e, sei lá, dar alguma coisa material para essa pessoa. Eu já vi isso muito acontecer na minha vida, sabe? Então, você parar um tempo, conversar com essa pessoa, esse que era o conceito que eu estava falando aí da cultura judaica, às vezes, é exatamente isso. Você pode... eles acreditam muito na troca também, sabe? Então, você pode ofertar o que você tem ali, sabe? E o que você pode ofertar? Não só dinheiro, não só objetos, mas outras coisas, tá? Então, não fique nesse lugar escasso de falar, eu não tenho nada para dar para ninguém. Cara, você já tá numa escassez absurda, tá? Então, pensa sobre isso. Bom, seguindo. 26, é isso? 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Olha que bacana. Agora ele vai começar a dar chaves bem interessantes para você que tem comércio, para você que empreende. Isso aqui é muito legal, tá? Porque, tipo assim, ele vai te dar aqui uma direção. Cadê aqui, ó? De novo. O povo, né, talvez até seus clientes, as pessoas, elas amaldiçoam, porque isso aqui tá falando de oferta e demanda. Olha que interessante. Provérbios, ele fala sobre oferta e demanda de uma forma... Em um capítulo, um versículo, ele consegue explicar a parada. Ó, o povo amaldiçoou, só que aí, tipo assim, é um conceito, mas ele vai dizer o que acontece por trás da situação. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Ou seja, naturalmente... Tem que explicar aqui a economia. Naturalmente, a tendência é sempre as coisas ficarem mais caras com o tempo e irem sendo valorizadas. Ou seja, ele está dizendo aqui que você está escondendo o produto para ele se valorizar, tá? Mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo, tá? Então, assim, aqui está falando uma coisa sobre trabalho, entendeu? Mas um trabalho justo e honesto. Tipo, você está disposto... Você conseguiu alguma coisa que o povo quer, que as pessoas querem, você já se apressa a atender essas pessoas e não fica fazendo mistério ali com a parada, esperando aquilo super valorizar, tá? 27. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Ou seja, se você procura o mal, você será atropelado. Enfim, né? 28. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Essa passagem é bem bonita, viu? Eu fiquei na dúvida se eu colocava ela ou a que a gente colocou hoje na capa. Novamente, onde está a sua confiança? Cara, esse lance de confiança em Deus é um exercício, tá? É o que eu acho. Porque no começo, quando você se converte, aí você não entende muito bem como acontece isso, você vai buscando a Deus e essa confiança, você vai entregando cada dia mais a sua vida, as suas questões a Deus e confiando mesmo. Mas a gente é uma pessoa, o ser humano no geral, ele tende a querer controlar muitas coisas, sabe? E é um extremo oposto quando você olha para a confiança em Deus, tá? Mas aí a gente vai entrar em outras questões, mas começa a acreditar mais nessa parte de confiança. Você confia totalmente? Quando você não tá com nada, quando você tá nos piores momentos, aí é que Deus... Já reparou isso? Os momentos mais difíceis da sua vida é quando Deus está mais próximo de você. Isso é real, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo da situação, mas pega essa ideia. Confia mais em Deus. Você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Parece papo clichê, coach, mas é verdade. Eu tô com calor, gente. Tem que prender o cabelo. Eu cismo em vir aqui com o cabelo solto, às vezes, nesse calor, nesse verão. E rapidinho eu já tenho que
fazer o coque de novo, porque fica um calor, gente. Não dá. Isso aqui só no inverno mesmo. Ó, o coque é muito doido, gente. O que aconteceu com esse coque? Melhorou? Vai ficar assim. Depois eu... Bom, seguindo. Versículo 29. Cadê? A pessoa que causa problema para a família herdará apenas o vento. E o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. Olha que interessante isso. Na outra versão, cadê? Ele coloca... investiga o bem... Ah, tá. Calma, deixa eu voltar aqui no 27. Pessoas que procuram bem. Tá, deixa eu rolar. Depois eu volto nisso aí. Eu com certeza vou fazer. Olá, maninho. Boa noite. Cadê? 28. Quem deposita as pessoas... Ah, tá. Ó, cadê? O que perturba a sua casa herda o vento e o nécio será escravo do sábio. Eu achei interessante que uma versão ele fala sobre a família e no outro ele fala sobre a sua casa, tá? Isso é interessante porque, assim, quando você pensa na palavra família, você pensa às vezes, tipo, né, uma coisa mais ampla e tal, mas às vezes na sua casa, né? Quem confia... Cadê? O que perturba a sua casa herda o vento. Olha o que você vai herdar? Herdar o vento, ou seja, nada. Né? Então, pensa nessas duas coisas. Tanto família, como é que está a sua questão aí? Qual é o seu lugar? Qual é o seu posicionamento dentro da sua família? Você está perturbando essa situação? Ou você está edificando, fazendo prosperar, tá? E na sua casa também. Ah, eu moro sozinha, não tenho família. Será? E quem seria a sua família? Seus amigos, de repente? Não sei. Então, em Provérbios, aqui ele dá muitas lições sobre diversas áreas da sua vida, tá? Cadê? Aí ele segue, tá? E o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. Interessante, né? Você ser servo do sábio. Bacana. Seguindo, versículo 30. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Esse é nossa frase do dia, de novo, que é muito linda essa frase. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Isso é maravilhoso. Vou ler na outra versão. Será que tá igual? Tá igual. É tão bonito que às vezes vem igual. O fruto do justo, meditação do dia, tá? O fruto do justo é uma árvore da vida. O que conquista as almas é sábio. O que é a árvore da vida para você? Fala aqui para mim. Lembra que a gente já foi vendo lá nos outros capítulos sobre a árvore da vida, de onde brota essa vida do coração e tudo mais, a árvore do conhecimento. Então ele diz que o fruto da justiça, que é isso que a gente veio lendo tudo, o justo, a justiça, né, esses caminhos. O fruto disso é a árvore da vida, ou seja, é a própria vida em si, é o florescer, é a abundância, a árvore da vida do Éden, entendeu? A primeira árvore lá, então é sobre isso. Esse é o fruto da justiça. E aí é o seguinte, e ele completa, não só isso, tá? E toda pessoa que conquista almas é sábio. Aí tem a nossa nota de rodapé, que é maravilhoso. Cadê? É isso? 31? Não, ainda não, é no próximo. Tá, o que conquista, outra tradução, tá. Vamos continuar lendo que aí vai no final. Conquistar almas, né? Bacana isso. E aí tem a ver com sabedoria. Como é que você conquista uma alma? Escreve aqui pra mim. Será que isso que a gente tá fazendo aqui junto não é uma conquista de alma pensando também nos próximos? Se você tá aqui comigo, entendeu? Você tá adquirindo esse conhecimento aqui junto comigo, tá? Você pode depois polinizar aquelas, né? Começa a pensar em outras formas de tentar explicar. Polinizar o quê? Colocar o pólen para florescer mais. E aí entra nessa ideia, que é o seguinte, cadê? Todos que ajudam a criar riqueza prosperam e enriquecem também, tá? Então não é uma competição, e sim uma cooperação, tá? Então, seguindo aqui, versículo 31. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada, quanto mais o ímpio e o pecador. Achei isso muito bom, porque às vezes fala de um jeito assim que eu acho que é quase uma piadinha para quem entende. E assim, quando você começa a estudar
um pouco a cultura judaica e tudo mais, às vezes eles têm um senso de humor ali, entendeu? Em alguns momentos, mas passagem é normal ter um senso de humor. Por exemplo, essa passagem eu acho que tem um pouco de senso de humor, e aquela do anel de ouro no focinho do porco tem um pouquinho de senso de humor. Você não concorda comigo? Vamos aqui no versículo 11.31, que está citado em Pedro, 1 Pedro. Então, às vezes tem essas referências cruzadas, tá, meu povo? Cadê? Que está aqui. De novo, a passagem é: se mesmo o justo, que é a piadinha, tá? Piadinha assim, né? Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, se você que é justo já passa por correção, que dirá o pecador? Em Pedro está: e se o justo se salva, e se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador, né? Imagina você, se você que é justo já com dificuldade se salva, que dirá o pecador? Esse lance da salvação, meu amor, é uma questão, né? Enfim, eu acho que é isso. Temos o nosso estudo de hoje. Um beijo para quem entrou aqui na nossa live, vai ficar salva, tá bom, meus amores? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aqui as outras lives, tá? E vamos seguir, vamos continuar com esse estudo. Eu tô adorando também que as pessoas estão participando, comentando, tudo mais, tá bom? Um beijo pra você. Amanhã estamos aqui fazendo o versículo 12. E aí, o que você pode fazer? Faz esse estudo prévio, entendeu? Lê lá as suas meditações, faz as suas anotações e vem conferindo aqui comigo se é mais ou menos isso que você estava pensando, se você tem outras ideias. E aí você pode ir me mandando aqui também, vamos conversando. Adoro ver vocês entrando aqui, interagindo. E é isso, tá bom? No YouTube também tá começando a rolar algumas coisas. A live eu só posto depois, eu faço um ao vivo um pouquinho mais rápido ali, depois eu consigo subir. Enfim, a gente tá fazendo do jeito que dá, meu amor, porque eu realmente, com as ferramentas que eu tenho, eu faço da melhor forma para poder levar esse conhecimento para você e te incentivar, tá? É isso que eu tô fazendo aqui, um incentivo com o que eu tenho, não tô nessa pretensão de, ai, nossa, não sei o quê, quem sabe no futuro, tá? Mas no momento que eu tenho aqui agora é um celular, uma câmera mais ou menos ali do YouTube, vou subindo, vamos se falando aqui, mas é para te incentivar a pegar a sua Bíblia, fazer o seu devocional, fazer esse estudo comparado, esse estudo aprofundado, tá bom? E é isso, um beijo para você, uma boa noite e até amanhã. Aquela, né? Jornal Nacional, boa noite, um beijo e fique com Deus, meu amor. Hasta luego. Até breve.